Aconteceu ontem uma reunião do Ministério Público e da Defensoria Pública. Nesta reunião foi pedido o fechamento do comércio da cidade de Barra do Garças. O prefeito Roberto Farias avisa que irá recorrer dessa decisão. O melhor caminho seria o do bom senso, né? Coisa que não está tendo aqui em Barra do Garças. Eu fiquei surpreendido com a falta de argumentos por parte da doutora Lindalva e por parte da promotora Natália, que solicitou uma quarentena aqui. Isso aí vai afetar toda a cidade. Nós estamos aí vivendo uma pandemia, uma guerra contra um vírus invisível, e nessa guerra alguns barragarcenses estão falecendo. Como aqui, em qualquer lugar do mundo, nós temos uma equipe técnica de médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, apoio, abnegados, lutando dia e noite em prol da vida. Nós temos aqui a secretária de saúde, junto com toda a sua equipe de apoio dentro da secretaria, lutando também para vencermos os obstáculos da falta de medicamento, da falta de insumos, da falta de mão de obra, enfim. Ontem argumentamos que o nosso boletim, eles alegaram que nós temos 40 óbitos aqui em Barra do Garças. Infelizmente eu fico muito triste e quero aqui compartilhar a minha dor com todas as famílias dessas pessoas que perderam, tanto os indígenas quanto a etnia branca. Desses 40 óbitos, 20 são indígenas. E eu não vejo nenhuma ação concreta da CESAI. Nós temos lutado aí diuturnamente junto à CESAI para que eles fizessem um hospital de campana. Na aldeia, nós construímos 2 PSFs na São Marco e na Mucurá, 2 grandes PSFs que ali poderia ser um hospital, para fazer aquele tratamento emergencial, para dar aquele medicamento, que até hoje nem medicamento as aldeias estão recebendo por parte da CESAI. E o orçamento dela é R$1 bilhão para cuidar aí de uma população aí, bem menor do que a cidade de Barra do Garças. Então, eu fico muito entristecido, e quando esses nossos irmãos indígenas chegam em Barra do Garças, praticamente já com várias comorbidades e já fracos demais, não conseguem vencer esse vírus, que não é uma gripinha. Eu tenho falado em todas as entrevistas que não é uma gripinha. E isso fez com que o nosso índice de mortalidade subisse demais. E com relação aos munícipes aqui de Barra do Garças, tirando nossos irmãos indígenas, muitos deles, quase 90%, são pessoas já com a idade bem avançada e com várias comorbidades. Infelizmente, só Deus sabe, só Deus pode fazer o milagre, né? Então, a gente compartilha toda a nossa dor, todo o nosso pesar a essas famílias que hoje choram pelos seus entes queridos. Mas Barra do Garças, ela está fazendo o seu papel, ela está dando exemplo para o estado de Mato Grosso que é possível, mesmo com pouco dinheiro municipal para receber na área da saúde e regional para atender, nós conseguimos criar aqui 10 leitos municipais de Covid. Eu faço um desafio, tirando Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, que cidade no estado tem leitos de Covid municipal? Nenhuma, só Barra do Garças. E com isso, os outros municípios vêm buscar aqui o apoio, vêm buscar aqui a ajuda neste momento desesperador. Nós temos uma demanda muito grande aqui de Aragarças, do Mato Grosso Goiano e aqui de toda a região do Araguaia. Cadê a UTI de Água Boa? Cadê a UTI de Confresa? Cadê a UTI de Covid de Primavera? Não existe essas UTIs, só Barra do Garças, porque eu corri atrás, comprei os equipamentos com dinheiro público, fui no governador várias vezes e pedi para ele, implorei para que ele me ajudasse, e o equipamento chegou. Então eu vejo que a Barra do Garças está sendo punida por fazer o dever de casa, como outros municípios deveriam fazer. E nós temos aqui uma cidade co-irmã, que eu sei que o prefeito lá também está lutando muito, Primavera do Leste. Primavera do Leste fechou ontem o boletim dela com 1.300 casos de Covid.
Primavera e Barra do Garças têm a mesma população. E lá tem 1.300 casos de Covid e 10 leitos, que é um convênio com um hospital particular. Barra do Garças tem 30 leitos de UTI, contando com o hospital particular, e nós temos aqui 418 casos confirmados em Barra do Garças, sendo desses 418 casos, 201 já curados. E 154 em monitoramento nas suas residências, aonde nós entregamos o kit Covid, orientado por um médico. E nós temos apenas 23 internados. Ontem, na UTI de Barra do Garças, tinha apenas 2 barragarcenses, graças a Deus, e 3 de outros municípios. E a enfermaria é a mesma coisa. Então nós temos aqui espaço ainda, tem dias que lota, tem dias que esvazia, e nós temos visto que nós estamos dentro de uma situação, não digo confortável, mas uma situação administrada. E eu acho que o remédio ele não pode ser excessivo, porque ele pode se tornar amargo e ter efeitos colaterais. Vamos aqui, em Goiás, cidade de Goiânia, o prefeito e o governador fecharam o comércio. Resolveu? Não. Aumentou os casos e quebrou milhares de empresários, fez com que milhares de famílias não tenham como hoje levar o sustento às suas residências e não resolveu o problema. O que nós temos que fazer é um trabalho de união do empresário, que está de parabéns em Barra do Garças, fazendo o distanciamento, colocando lá álcool gel, fazendo todos os protocolos impostos pelo decreto municipal. Os bares, restaurantes, shopping center, todos fazendo o trabalho de higienização, distanciamento. Tem um ou outro que dá problema, mas nós criamos multas para esses infratores, que poderiam ser caçados seus alvarás. Então, mas o empresário está entendendo e nós reforçamos a fiscalização. Além da vigilância sanitária, nós temos à disposição para fiscalizar 24 horas os comércios da nossa cidade, os empresários da nossa cidade, para que nós possamos passar por essa pandemia com menos efeito colateral. Nós temos aí essa fiscalização atuante, todos sabem, nós temos o Disque Denúncia, o Disque Aglomeração, e nós estamos atuando 24 horas, e o empresário entendeu, o empresário tem que assinar o termo, as academias estão fazendo o seu trabalho corretamente, as barbearias, enfim, as igrejas, todos estão de parabéns. Por isso que uma cidade do tamanho de Barra do Garças, é a nossa co-irmã Primavera do Leste, está com 1.300 casos e nós estamos aqui com apenas 418 casos. É muito? É muito. Mas não é igual a de uma cidade do porte de Barra do Garças. Barra do Garças estava em 4º lugar no estado de Mato Grosso em número de contaminados. Hoje, Barra do Garças é a 16ª cidade. Cidades bem menores do que Barra do Garças, metade do Santo Antônio, já tem mais casos do que a nossa cidade. E eu quero aqui enumerá-las. Sapezal é uma cidade muito pequena, Campo Novo do Parecis, Colíder, Campo Verde, Pontes de Lacerda, Nova Mutum, Sinop, Sorriso, Primavera do Leste, Tangará, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá. Todas essas, grandes ou pequenas, estão na frente de Barra do Garças. Nós estávamos em 4º lugar, baixamos para 16º. Será que esse trabalho do poder público municipal, juntamente com o empresário local e com a população que está usando máscara, fazendo o distanciamento, usando o álcool gel, medindo a temperatura, aferindo a temperatura do cidadão que entra dentro do comércio, enfim, isso aí fez com que nós tivéssemos um número de casos bem menores do que cidades do mesmo porte de Barra do Garças, sendo cidades bem menores do que a nossa cidade, tendo um maior número de casos. E nós fomos surpreendidos ontem e ficamos muito entristecidos, porque
vai criar um desalento na nossa cidade, vai criar um transtorno financeiro e de emprego. A prefeitura está atuando firmemente na ação social, com cestas básicas daquelas famílias em vulnerabilidade, com cestas básicas também para as crianças em vulnerabilidade, que tem na sua alimentação principal a merenda escolar, mas só que é impossível a gente atender a todos os munícipes barra-garcense, porque se a maioria perdeu o emprego, como ficamos? Eu quero perguntar isso para a doutora Natália, eu quero perguntar isso para a Lindalva, defensora pública, como nós vamos administrar essa nova crise que as senhoras criou no nosso município. Sendo que hoje nós somos a 16ª cidade em número de casos. Já estivemos em 4º lugar, hoje somos 16º. Cidades como Primavera, comparada com o tamanho de Barra do Garças, tem quase 3 vezes mais casos do que a nossa cidade. Lá em Primavera não tem leito municipal de UTI. Aqui nós temos leito municipal de UTI para atender aos munícipes de Barra do Garças e também, como é sistema SUS, atende também outros municípios que vêm buscar aqui. E eu fico entristecido porque só Barra do Garças tem UTI. Cadê as outras UTIs para desafogar? Cadê o hospital de campanha que a CESAI não faz nada? Lutamos, ligamos para todos os senadores, para todos os deputados, conversamos várias vezes com o governador, pedindo o hospital de campanha para desafogar um pouco a nossa UPA, a nossa UTI, porque nossos irmãos indígenas estão sofrendo lá dentro da aldeia, com a falta do remédio. Sozinho nós não damos conta, Neto. É muito difícil você trabalhar para uma cidade, gastando o que tem e que não tem, para não deixar colapsar a saúde. Já gastamos mais de 45 bilhões com a saúde. Eu estou prevendo chegar no final do ano gastando 40% do orçamento líquido da prefeitura com saúde, sendo que a lei de responsabilidade me obriga a gastar 15%. Será que é justo com Barra do Garças? Será que é justo com você, que está aí lutando para sobreviver, a senhora que vende o espetinho, a senhora que vende o cachorro-quente? É justo? Não é. Por ação de 2 pessoas, vai prejudicar toda uma cidade, toda uma população que precisa, mesmo neste momento de dificuldade, ter o seu comércio aberto. Eu fico indignado e muito entristecido com essas ações, porque isso prejudica a coletividade, prejudica o pai trabalhador, a mãe trabalhadora. Como eles vão trabalhar se a Mato Grosso vai ser toda fechada? A ministro João Alberto também. Como explicar isso para aquele dono de restaurante que tem sofrido com a falta de cliente? Porque todos nós estamos assombrados, não existe vacina, não existe medicamento 100% eficaz. É uma loteria essa doença. Não escolhe rico, pobre, branco, preto, nada. Qualquer um pode ser ceifado. Então fica aqui a minha indignação e eu quero perguntar para elas, para esses pais e mães que vão ser desempregados, com essa quarentena que não resolveu nada ali em Goiânia. Ficaram 4 meses fechados, punindo o empresário, e os casos não pararam de subir. Será que Barra do Garças vai ser diferente? Eu acredito que não. Porque aqui nós estávamos abertos de forma responsável, com protocolos sanitários. Hoje nós temos 2 pacientes na UTI de Barra do Garças. Nós temos 10 leitos. Nós temos mais 10 leitos públicos. Se precisar, a gente usa também. Nós temos 10 leitos no Med Barra, são 30 leitos. Então eu quero saber como este empresário que vai ter que fechar as portas aí durante 40 dias, vai conseguir pagar suas contas, pagar o aluguel, pagar a folha de pagamento. Os vendedores do comércio, porque nós somos uma cidade prestadora de serviço, como esse vendedor que tem no seu salário principal a comissão do produto vendido. Eu gostaria que ela explicasse isso para o povo de Barra do Garças.
Porque eu estou falando aqui em cima de número. Hoje Barra do Garças é a 16ª, nós já estivemos em 4º lugar em número de contaminação, estou caindo. Primavera do Leste, uma cidade do tamanho de Barra do Garças. Tem 1.300 casos de coronavírus lá e nós temos aqui 418. Será que está tão fora de controle assim? Eu faço essa pergunta a você, minha amiga e meu amigo. É difícil trabalhar dessa forma, sendo surpreendidos a cada hora. Eu gostaria que eles estivessem somando com a nossa equipe aqui, nos ajudando financeiramente. Eles têm vários recursos retidos, que liberem esses recursos para ajudar a população de Barra do Garças a atender não só os munícipes daqui, como todo o Araguaia que vem buscar UTI aqui, na nossa cidade. Então eu faço esses questionamentos. Eu, como cidadão de Barra do Garças, não como prefeito, eu gostaria de uma explicação. Por que disso? Por quê? Por que prejudicar toda uma cidade? A saúde sempre será a prioridade. Mas ter saúde e não ter dignidade, não ter como levar o pão de cada dia para os seus filhos, isso dói muito. E muitos vão perder o emprego por essa ação dessas duas senhoras. Elas têm muito a explicar para a população, não para mim, mas para a população que precisa do emprego, que não tem salário garantido como elas, que precisa sobreviver, que precisa vender seu produto, que precisa vender sua coxinha, que precisa vender seu sanduíche para sobreviver. Aqueles camelôs, os mototaxistas, não terão cliente. Olha o prejuízo, olha a catástrofe dessa ação dessas duas senhoras. Eu gostaria que elas explicassem para a população da nossa cidade o porquê dessa medida, para mim, descabida.